Queria trazer uma palavra para você nessa noite, para você entender qual é a diferença que faz de ser um filho de Deus e não ser um filho de Deus. Porque talvez você aprendeu a vida toda que todo mundo é filho de Deus. Você cresceu e falou assim, nossa, isso podia acontecer comigo, porque afinal de contas, todo mundo é filho de Deus. Isso é uma mentira que te ensinaram. E tudo que eu quero falar hoje, eu acho que eu nunca vou usar tanto versículo da Bíblia igual eu vou usar hoje. Então não tem nada da minha cabeça, não tem nada da nossa igreja. Ela é Bíblia. Uma das maiores mentiras que inventaram até hoje é que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus. Criatura é uma coisa, filho é outra. Se você acredita num Deus amoroso, você não pode acreditar num Deus que vai levar um filho para o céu e um filho para o inferno. Nem eu e você que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Quanto mais Deus, que é muito melhor do que nós. Nós que temos falhas e problemas, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Quanto mais Deus. Então esquece, tira da sua cabeça que Deus vai lançar um filho dele no inferno e um filho dele no céu. Não existe essa hipótese. É impossível. Quem vai para o céu? Os filhos de Deus. Quem vai para o inferno? As criaturas. Pastor, isso é sério. Teve um povo, os fariseus, que eram os religiosos da época, eles vieram discutir com Jesus. Eles eram os pastores da época, os líderes da época. Olha o que Jesus falou para eles em João 8,44. Presta atenção. Jesus falou para eles assim: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Jesus virou para aquele povo e falou assim: vocês tendem para o pai, o diabo. Então esquece que todo mundo é filho de Deus. Só tem um povo que se torna filho de Deus, que é João 1,12, diz assim: Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o recebeu, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, queria que, talvez seja muito duro isso que você está ouvindo nessa noite, mas é melhor você ouvir a verdade do que alguém mentir para você e você chegar um dia diante de Deus e falar assim: pô, mas ninguém me falou isso. Cai toda a história logo que todo mundo é filho de Deus. Todos nós somos criatura, fomos criados por Deus. Mas Deus só é mente pai daqueles que nasceram de novo. Jesus falou para Nicodemos assim: você tem que nascer de novo. Eu estou muito feliz porque quando eu tinha 15 anos de idade, eu tive a minha experiência com Deus e eu nasci de novo. De lá para cá, graças a Deus, Deus sempre nos abençoou, sempre tivemos uma vida. E eu quero trazer uma palavra para você nessa noite, você que nasceu de novo, ou você que ainda não nasceu de novo, mas que você possa entender o que Deus tem para a sua vida. Enquanto nós aceitamos Jesus, Deus não leva a gente para o céu, a gente continua falando daquilo que Deus fez na nossa vida. Se você fosse curado de câncer e recebesse a cura do câncer e soubesse o remédio que cura o câncer, seria uma obrigação sua espalhar para todas as pessoas que têm o câncer. Então eu fui salvo por Jesus um dia. Então é minha obrigação, enquanto eu estiver aqui na terra, falar de Jesus para as pessoas. Não porque isso muda a minha vida em alguma coisa, em absolutamente, a minha vida já está resolvida, irmão. Eu espero que a sua também esteja resolvida. Nós partimos hoje para se encontrar com Deus, irmão. Cada um vai prestar conta de si. E olha o que a Bíblia diz. Em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém, se fala que se alguém é porque tem alguém que não está. Se o texto falasse assim, portanto, todos estão em Cristo. Não, o texto diz assim, se alguém. Se a Bíblia está dizendo que é se alguém, é porque tem gente que não está. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram e o restante tudo se faz novo. Quem está em Cristo se tornou uma nova criatura. Mas não essa criatura de fora, porque a gente acha o seguinte, que o que muda é o exterior. Ah, esses meninos foram no encontro com Deus, eles tiveram a experiência com Cristo, outros foram no encontro com Deus, tiveram a experiência com Cristo, aceitaram a vida, estão dizendo que é nova criatura. Você olha para ele, é a mesma coisa. Sim, não mudou nada, porque não muda o de fora, o que muda é o de dentro.
Porque nós somos espírito, alma e corpo. O que muda é o nosso espírito que estava morto, porque Deus falou lá para Adão assim: o dia que você comer dessa árvore e pecar, você vai morrer. E todos nós nascemos de Adão com a morte do pecado, nosso espírito estava morto. E quando nós nascemos de novo, então o nosso espírito volta a viver. O que volta a viver em nós? Não é a nossa carne, não é a nossa alma, essas coisas continuam a mesma coisa. Mas o que nasce de novo é o nosso espírito. Paulo chama do homem espiritual, do homem exterior. O espírito do homem não é visto com o olho físico. Sabe essa pessoa que você está olhando aí do seu lado aí? Isso aí é só a casa da pessoa, não é a pessoa. Está vendo essa pessoa linda e maravilhosa que está perto de você? Essa pessoa não é a pessoa, essa é a casa da pessoa. Se você for lá em casa, você vai ver a minha casa que está lá agora. Eu não sou aquela casa. Todos nós que estamos olhando aqui um para o outro aqui, nós estamos olhando apenas para a nossa casa. O nosso corpo é a nossa casa, a nossa habitação. O nosso eu está dentro dessa casa. É possível você viver a vida inteira do lado de uma pessoa, de uma casa, e não conhecer quem está dentro. É por isso que tem pessoas que quando casam falam assim: nossa, eu não sabia que você era assim. Eu não sabia que você era desse jeito. Claro, porque você olhou só a casa, você não olhou o que estava dentro. Aí quando você conhece o homem interior que está dentro, você fala: meu Deus, o que eu fui fazer? Meu príncipe voltou a virar sapo. Você pode morar às vezes a vida inteira com uma pessoa e nunca conhecer essa pessoa. E essa casa aqui pode morrer um dia e vai morrer, e o homem que está aí dentro não morre. Esse não morre. Esse é eterno. Se você fosse essa casa que você está aí, que você saiu de casa, passou maquiagem, roupa bonita, se você fosse isso aí, o dia que você morresse, acabaria tudo. Mas você não é isso aí. O que você está dentro dessa casa aí, que a Bíblia chama de homem interior. Quando você aceita Jesus, a sua casa não muda, o que muda é o homem que está dentro de você. É por isso que as pessoas falam assim: nossa, você mudou tanto depois que você entregou a vida para Jesus. A casa continua a mesma. O que mudou? Mudou o homem interior. Quando você entrega a sua vida para Jesus, a sua casa continua a mesma coisa, os seus hábitos, só com o tempo que vai mudar. Ah, pastor, eu ouço muitos novos convertidos: ah, pastor, eu vou me batizar, mas eu ainda tenho algum problema. Calma, porque os seus hábitos, eles vão mudar com o tempo. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, de tempo em tempo. Leva tempo para perder algumas manias. Mas o que mudou? O homem interior. Estava morto, nasceu de novo. Você não tinha prazer em Deus, agora você não pode botar uma música que chora. Você nem sonhava em ir na igreja, hoje você quer ficar com os irmãos. Ler Bíblia, você nem gostava de ver a Bíblia, agora você começa a ler a Bíblia. Por quê? Porque o seu homem interior agora quer ter contato com Deus. Você está aí? Deixa eu te falar, é duro o que eu estou pregando hoje, tá, irmão? Nem todo mundo é filho de Deus, segundo a Bíblia. Somente os que nasceram de novo. Esse é o nosso homem interior, que se tornou uma nova criatura e passou a fazer parte da família de Deus. E agora, a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,17, presta atenção, 1 Coríntios 6,17: entretanto, aquele que se une ao Senhor se torna um mesmo espírito com Ele. Não está falando que vai se tornar a mesma carne, está falando que vai tornar o mesmo. Quem se une ao Senhor se torna um mesmo espírito com Ele. Você se torna coladinho com Jesus. Foi a mesma coisa que Jesus ensinou em João 15:5. Olha o que Jesus falou em 15:5, João. Presta atenção, vou falar muita Bíblia para você aqui hoje, para não dizer assim: nossa, aquele pastor falou um monte de bobeira. Vou falar só da Bíblia, tá, irmão? João 15:5. Eu sou a videira, vós sois os ramos.
Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim não podeis realizar coisa alguma. Jesus está falando assim: você se torna um comigo, eu torno a árvore, você torna o ramo. Você comigo, você pode dar muito fruto. Sabe, amado? E com isso, tudo é possível para aquele que se torna um filho de Deus. Olha só, se eu lesse esse texto aqui que está na Bíblia para você, Mateus 19, 26. Se eu lesse esse texto aqui para você, presta atenção. Mas Jesus, fixando os olhos nele, revelou: isso é impossível aos homens, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Deixa eu ler outro texto agora. Marcos 10, 27. E Jesus, fixando os olhos dele, o olhar deles revelou: para os homens isso é impossível, todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Quantos aqui acredita que todas as coisas é possíveis para Deus? Você acredita que Deus pode fazer o que Ele quiser? Só para você ter ideia, a Bíblia diz que Deus pega os oceanos e coloca na palma da mão dele. Não há nada impossível para Deus. Você crê nisso, irmão? Você crê que a Bíblia está dizendo isso? Todos creem, amém? Você crê no Deus do impossível? Então dá uma salva de palmas para mim saber se você crê. Amém. Enquanto isso eu tomo uma água. Que bom que você crê nisso. Sabe quem é que disse isso, que todas as coisas é possíveis para Deus? A Bíblia. Então, para você acreditar que todas as coisas são possíveis para Deus, você tem que acreditar na Bíblia. Porque um dia o cara falou assim: eu não creio na Bíblia. Eu falei assim: você crê em Deus? Ele falou: em Deus eu creio, mas na Bíblia eu não creio. Eu falei: você é o maior incoerente do mundo, porque a gente só sabe que Deus existe por causa da Bíblia, porque a Bíblia é o único livro que fala de Deus. Você não pode crer em Deus e não crer na Bíblia. Então o Deus que você crê e a Bíblia que você crê disse que para Deus todas as coisas são possíveis. Que bom que você crê nisso. Agora, olha o que diz Marcos 9, 23. A mesma Bíblia que diz que para Deus é possível, a mesma Bíblia que diz que pode todas as coisas. Olha o que diz Marcos 9, 23. Se podes, contestou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Deixa eu falar uma coisa para você. A mesma Bíblia que diz que todas as coisas são possíveis para Deus, a mesma Bíblia diz que você que nasceu de novo, tudo é possível para aquele que crê. Tudo! Salvação da sua família, a sua vida financeira, a sua felicidade, a vida com Jesus, tudo é possível para aquele que crê, para aquele que se tornou uma pessoa. Esse versículo é tão verdadeiro quanto o que diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Tudo é possível para aquele que crê. Comece a dizer isso todos os dias em voz alta. Quando você estiver enfrentando a situação difícil, quando você estiver numa vida complicada, fala assim: tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Quando as coisas apertarem perto de você, fale no seu coração: tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Senhor, tu sabes o que eu estou passando. Tudo é possível. Eu contei uma experiência lá no encontro com Deus da irmãzinha aqui da igreja. Aquela mocinha linda aqui, ó. Fica de pé essa moça linda aqui. É você mesmo. Minha filha linda, professora das crianças. Começaram a assaltar o ônibus. Foram assaltar o ônibus. Ela estava com o celular dela. Aí está assaltando todo mundo. Aí está pedindo: me dá seu celular, me dá seu celular, me dá seu celular. E a irmã dela do lado dela, e ela quietinha. Pegou o celular de todo mundo e ela quietinha. A irmã dela falou assim: o que você está fazendo? Eu estou orando a Deus para ficar invisível, para Ele não me ver. Aleluia. Deixa eu te falar, roubou todo mundo, só não roubou ela. Porque tudo é possível para aquele que crê, até ficar invisível. Mas para isso precisa ser filho de Deus. Para isso tem que nascer de novo. Sabe qual é a vantagem? Outra vantagem de aceitar Jesus? Tudo é possível para aquele que crê. Você se torna um com Jesus. Outra vantagem é que o Deus grandioso, Ele mora em você. 1 João 4,4. É esse aí. Filhinhos. Quem é filho, irmão? Fala assim: eu aceitei Jesus, então eu sou filho. Então esse versículo é para você. Filhinhos. João era o apóstolo do amor.
Começou a perseguição, matando todos. Jesus vai embora, vai morar no céu. Deixa os discípulos aqui pregando o evangelho. Começa a perseguição na terra. Todos os homens que pregavam o evangelho começaram a ser crucificados, jogados nos leões. É só você ler os livros de história, ler a Bíblia, que você vai ver. Pegava os filhos de Deus, botava eles pendurados. Nero, o imperador da Itália, de Roma, botava os crentes pendurados no madeiro, passava pinche neles e deixava eles pegando fogo a noite toda para iluminar os jardins deles, para eles negar Jesus. Eles não negavam. Serrava no meio. Pedro foi serrado, crucificado de cabeça para baixo. Teve gente que foi serrado no meio, por amor ao evangelho. E eles queriam matar João. João era o apóstolo do amor. Jesus tinha 12 discípulos, mas 3 eram mais chegados dele. Pedro, Tiago e João eram os 3 mais chegados. Dos 3 mais chegados, João era o mais chegado ainda. Tanto que quando Pedro queria saber de alguma coisa, ele falava para João assim: João, pergunta a ele que você é mais chegado. E a Bíblia diz que João deitava no colo de Jesus assim, ó. E ele foi considerado o apóstolo do amor. Fala assim, apóstolo do amor. Então quando João fala isso aí, filhinhos, ele está falando assim, ó, filhinhos. Tentaram matar João, não conseguia matar João. Todos os discípulos morreram, mas ninguém conseguia matar João. João chegava na igreja para pregar igual essa aqui, ele não ficava 2 horas pregando igual eu estou aqui não, ele só falava uma palavra. Ele entrava na igreja velhinho, e ele pegava, não tinha microfone, não sei o que ele pegava, e ele falava assim: Jesus é amor. Quando ele falava isso, o Espírito descia sobre a igreja, não ficava ninguém de pé. Botava João na cadeia, porque não tinha como matar João. Botou com os leões não comeram ele. Botou ele na cadeia, lá na cadeia, os monte de presos, ele falava assim: Jesus é amor. A cadeia toda se convertia a Jesus. Não tem jeito de matar esse homem. Pensaram assim, vão levar para uma ilha isolada. Levaram lá para a ilha de Patmos, isolada. Não tinha nada. Soltaram João lá, velhinho, sozinho. João está lá. Jesus é amor. Porque você acha que quando você vai servir Jesus, as coisas vão ficar boas. Jesus não quer te dar uma vida boa. Ele quer te transformar em filho de Deus. Tem muita coisa boa, mas tem muitos dias difíceis. Botaram João lá na ilha de Patmos, velhinho. De que não tinha ninguém, ele ficava lá: Jesus é amor, Jesus é amor. A Bíblia diz que quando ele olha para trás assim, Jesus aparece, porque ele conhecia o Jesus de carne. Só que o Jesus subiu, ressuscitou, ficou glorificado. Quando ele olha para trás, aparece o Jesus. Seus cabelos como lã, sabe, o seu peito a corar, seus olhos como olhos de fogo, sabe, os seus pés como latão reluzente, a sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele olha para aquele Jesus e ele quase morre. Jesus fala assim: não se preocupa, eu sou Jesus que te guardo. Foi esse homem que escreveu esse versículo. E ele falou assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido o maligno. Tem outra tradução que fala o maligno. Porque maior é aquele que está em vós. Quem? O Espírito Santo, Jesus. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Deus vem morar dentro de você. Aleluia! A sua casa passa a ser a habitação de Deus. Acontece nada externo. Acontece nada externo. Você continua a mesma coisa. Até vai piorando cada dia mais, porque a idade vai chegando. Vai chegando a lei da gravidade. E quando chega a lei da gravidade, tudo cai. Você vai no rosto e olha assim: nossa, está caindo. Porque você vai ficar velho. E o seu corpo, bonitinho como é, vai virar restaurante de bichinho. Lá no cemitério. Porque a sua casa não é eterna. O que é eterno é o que está dentro de você. E quando você entrega a sua vida para Jesus, você começa a usufruir da presença de Deus. Sabe, 2 Coríntios 5,17 diz que nós nos tornamos uma nova criatura.
João está dizendo que nós nascemos de novo. O Espírito foi recriado. Nós nascemos de novo. É triste, mas tem muita pessoa dentro da igreja que não entendeu isso ainda. Acha que a vida eterna é algo para quando você vai chegar no céu. Não, quando eu chegar no céu eu vou ter vida eterna. Deixa eu falar, irmão, você já é eterno. O que está dentro de você não morre mais. Tem pessoas que acham que se tornaram cristãos, filhos de Deus, que Deus apenas perdoou os pecados dele, e que agora eles têm que vigiar o tempo todo para não pecar mais, porque se eles pecarem, eles vão perder a bênção deles. Isso é uma lástima, porque o Espírito que está dentro de nós, a Bíblia diz que ele não peca. Quem pode pecar é a nossa casa, mas o que está dentro de nós não peca. Nós recebemos a natureza do Espírito. Não precisamos mais ficar atormentados, como vai ser o dia de amanhã. Mas quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, uma nova criatura, a gente começa a viver em poder disso, a gente começa a viver em função disso, e um grande poder de Deus vai vindo sobre as nossas vidas, sabe? Nós podemos ter controle sobre o pecado. As pessoas falam assim, eu peco porque a carne é fraca. É verdade, irmão, a carne é fraca, mas a Bíblia diz que o Espírito é forte. A carne é fraca, mas o Espírito é forte, e Ele pode te dar controle de todas as coisas. Jesus nos deu esse controle na cruz, e João diz assim, maior é aquele que está em vós. Fala assim, maior é aquele que está em mim, dentro de mim, do que aquele que está lá fora. Quando o diabo tentar te tentar, fala para ele, maior é aquele que está dentro de mim. Aleluia. O Deus grandioso é maior do que qualquer doença. O Deus grandioso é maior do que qualquer problema. E Ele vive dentro de você. Ele te dá paz. Ele te dá alegria. Tem pessoas que vivem correndo atrás do vento. Quem corre atrás do vento, irmão, colhe tempestade. Correndo atrás para ganhar dinheiro, achando que dinheiro vai trazer alegria, achando que o dinheiro vai trazer felicidade. Está cheio de pessoas milionárias se suicidando. Eles são tão pobres que a única coisa que eles têm é dinheiro. Tem gente tão rico de dinheiro, tem tanto dinheiro, mas ele é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Quando bota a cabeça no travesseiro, não descansa, não tem paz, não tem uma família abençoada, não tem filhos em sua volta, não tem amigos, não tem igreja, só vive preocupado em ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais e não perder o que tem. Isso não é paz, isso não é vida. Mas aqueles que nasceram de novo, que aceitaram Jesus, eles sabem que o nosso destino eterno é morar com o Senhor Jesus, é viver eternamente com o Senhor, porque é isso que a Bíblia diz. Sabe o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 6:16? Que quando você se torna uma nova criatura, Coríntios 6:16 diz assim, que acordo que há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus habita dentro de nós. Eu sei que isso é um exagero, você não consegue entender, eu também não consigo. Como que o Deus que coloca os oceanos na palma da mão, que chama as estrelas pelo nome, vai habitar dentro de mim? Esse é o poder de Deus. Sabe? Está na hora de você se conscientizar que Deus habita dentro de você. Está na hora de você se conscientizar do poder que está dentro de você e parar de ficar olhando para as suas fraquezas. Às vezes os novos convertidos, pastor, mas eu ainda não sei, eu sou tão fraco. Irmão, olha para o Deus que mora dentro de você, olha para o Espírito que mora dentro de você. Sabe por quê? Maior é o que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Não há nada nesse mundo, não há ninguém nesse mundo que seja maior do que aquilo que está dentro de nós, que é o Espírito de Deus. Está na hora da gente se conscientizar desse poder. Mas a gente vive com pensamentos negativos, com palavras de derrota. Será? Quem sabe? A Bíblia diz que Deus veio trazer vida e vida em abundância para nós. Sabe, o doador da vida está dentro de nós. E eu quero encerrar nessa noite essa palavra
com um texto que diz, em Filipenses 2,13, quero pregar para vocês esse momento, presta atenção nesse texto, para todos, né? Filipenses 2,13, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Presta atenção nesse texto. Deus está dizendo que é Ele que, deixa aqui para mim esse texto, tá? É Deus quem efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. É Deus que começou uma obra, que quis, e é Ele responsável pelo querer e pelo efetuar. A transformação que eu e você temos que passar não tem nada a ver com a gente. É Deus que realiza. É Deus que realiza de acordo com a sua boa vontade. O que Deus está trabalhando em nós? A boa vontade dele. Fala assim comigo, a boa vontade dele. E o que é a sua boa vontade? É ter tudo que a palavra de Deus diz que nós podemos ter, é fazer tudo que a palavra de Deus diz que nós podemos fazer. Ele está me capacitando, Ele está te capacitando, Ele está trabalhando em você, Ele está trabalhando em mim, Ele está trabalhando em nós, para que a boa vontade dEle se aperfeiçoe em nossas vidas, até que cheguemos ao ponto que Ele olhe para nós e diga assim, Ele se parece com Jesus, porque a minha boa vontade está efetuada na vida dele. Mas nós precisamos acreditar nisso, que Jesus está trabalhando, que o Espírito Santo está trabalhando. Nós precisamos começar a declarar com a nossa boca, em vez de você dizer que você está fraco, em vez de você dizer que você não pode, em vez de você dizer que você não consegue, você precisa pegar a sua boca e começar a declarar as palavras de Deus de vida em você. Por quê? Porque maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Não está dentro lá de fora, não está na sua mente, está dentro de você, está dentro do seu espírito, falando, gritando. Deus fala com todo mundo. Talvez você fale assim, nossa, Deus nunca falou comigo. Falou, Deus fala com você todo dia, você só não ouve. Todo mundo que está aqui agora, Deus deve ter falado com você hoje, eu vou te provar. Por que alguns não ouvem? Porque o homem interior está morto. Deixa eu te dar uma situação aqui para você entender. Alguma vez na sua vida, você quis fazer alguma coisa que parecia muito boa, um negócio, uma viagem, algo muito bom. Você falou assim, eu vou fazer isso, mas dentro de você parecia que tinha um negócio te apertando, tipo te arranhando, tipo uma náusea, tipo dizendo assim, parecia que era muito bom, mas dentro de você tinha algo falando assim, não faz. Quem já passou por essa experiência, levanta a mão. Tem mais gente aí que já passou, levanta a mão, irmão. Sabe o que é isso? Deus falando com você no seu espírito. Aí você fez, quebrou a cara. Aí você falou assim, poxa, bem que tinha alguma coisa me dizendo para não fazer. Sabe o que é isso? O Espírito Santo falando dentro de você. Ou o contrário, uma coisa impossível, você falou assim, nossa, isso aqui, eu vou fazer isso, mas parece tão difícil, é quase impossível, e as pessoas dizem assim, não faça, e mas dentro de você tem algo falando assim, faz, aí você faz, aí chega lá na frente e dá certo, e você fala assim, nossa, tinha algo dizendo para todo mundo para não fazer, mas dentro de mim tinha algo dizendo para fazer. Sabe o que é isso? É Deus falando com você. Só que quem não nasceu de novo não ouve, porque o homem dentro está morto. Presta atenção nisso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Presta atenção, Adriano, presta atenção. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, a Bíblia diz que Ele agora mora dentro de mim e dentro de você. A Bíblia diz que nós somos um com Ele agora. Nós somos um com Ele. Entenda. Por que em Marcos 9:23 diz que tudo é possível para aquele que crê?
Queria te convidar a você ficar de pé. Por que tudo é possível para aquele que crê? Porque o Todo-Poderoso mora dentro de você.